E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Pai seja convosco, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, hoje é a nossa 5ª live acerca do tema geral, as 7 igrejas da Ásia. E hoje nós estamos então na 5ª igreja, que é a igreja de Sardes. E vamos falar um pouco sobre essa igreja e o que temos a aprender do Senhor Jesus através dessa carta à igreja de Sardes. Aleluia. Lembrando sempre que há uma bênção para quem lê a Bíblia Sagrada e em especial para quem estuda o livro de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras das profecias deste livro. Ouve e guarda as coisas que estão escritas no livro. Apocalipse 1:3. Queridos, a cidade de Sardes, em grego significa aqueles que escapam. Tá? Ela foi a capital do antigo reino da Lídia. Lídia foi um grande império, como o Egito, como a Babilônia. E Sardes foi a capital do reino da Lídia. Tá? Posteriormente, se tornou uma província romana. Ela era uma cidadela militar. Tá? Cidadela, como falei na outra live, era um local fortificado, né, para a guerra. Chamava de cidadela. E hoje é um atual vilarejo na Turquia, o vilarejo de Sarte. Ok? Essa é a cidade de Sardes. Bem, nós temos alguns detalhes aqui acerca dessa deusa, para começar a entender em que contexto a igreja estava situada. A cidade de Sardes cultuava a deusa Cibele. Ela era chamada também de Magna Mater, ou Grande Mãe. Qualquer semelhança com algumas doutrinas que nós conhecemos aí, e que até entrou no meio cristão, não será mera coincidência. Tá? As deusas antigas têm todo o perfil que depois, infelizmente, uma linha do cristianismo veio a aplicar a Maria. Samíramis, rainhas do céu, Diana, Afrodite e outras. Cibele é apenas mais uma. A cidade de Sardes cultuava essa deusa Cibele, que era deusa da fertilidade, Magna Mater, ou Grande Mãe. Segundo a lenda, segundo a história da cidade, o amante de Cibele, chamava-se Atis, ele praticou emasculação. Quem era isso? Ele foi castrado para que a fertilidade fosse oferecida para a deusa Cibele. Então, nesse culto, os sacerdotes dessa deusa, eles eram castrados. Ela era a deusa da fertilidade. Então, esse é o contexto religioso da cidade de Sardes, certo? Então, vamos repetir o capítulo 3, versículo 1, que é onde começa a nossa aula de hoje. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3, 1. Bem, aqui tem umas expressões curiosas. 7 Espíritos de Deus. Quantos Espíritos Deus tem? Né? Vamos tentar entender isso lendo outros textos da Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia aí, confira depois Isaías capítulo 11 e o versículo de número 2 diz o seguinte:
repousará sobre ele, sobre o Messias. Vamos contar? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. O Espírito de sabedoria. 2. O Espírito de inteligência. 3. O Espírito de conselho. 4. O Espírito de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. E o Espírito de temor do Senhor. 7. Os 7 Espíritos de Deus significa a totalidade do Espírito de Deus. Porque Deus, ele é soberano, e o número 7 tem toda uma simbologia na numerologia judaica, onde 7 é o número da completude, é mais do que perfeito, ele é um número completo. O homem é 6, porque ele não conseguiu ser 7. Por isso a besta é 666. Homem, 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 terreno, 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 limitado, 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 666. O dilúvio veio no ano 600 da vida de Noé, a estátua de Nabucodonosor tinha 60 côvados. Tem várias coisas com o 6 na Bíblia. A corrupção do gênero humano, coincidência ou não, ocorre no capítulo 6 do livro de Gênesis. Nós temos diversas referências negativas acerca do 6 como sendo o número do homem, né? Aquela mulher do poço de Samaria, ela tinha tido 5 maridos e estava com o 6º, que não era seu marido. Mas Jesus chega como o 7º na vida dela e transforma tudo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5 e o versículo 6, quando João vê o Cordeiro que abre aquele livro selado que ninguém podia abrir, capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse, João diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, ou 4 seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E esse cordeiro tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. A besta, o anticristo, o controle total é 666, mas Jesus, ele é 777, ele é santo, 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 perfeito, 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 aleluia. E aqui nós vemos, capítulo 5, versículo 6, que o cordeiro tinha 7 pontas, 7 olhos, 7 espíritos. Então o que é 7 espíritos, para ninguém se assustar e achar que tem 7 Espíritos Santos? Não é nada disso. É exatamente a totalidade do Espírito Santo, com seus olhos como chama de fogo, contemplando tudo que nós fazemos. Então ele está se apresentando, bispo de Sardes, anjo da igreja de Sardes. Eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu sou aquele que vejo tudo, que sei tudo, que sondo tudo. E as 7 estrelas, que são 7 anjos, eu tenho domínio. Eu tenho 7 espíritos para ver, para controlar, para saber tudo que os anjos das igrejas estão fazendo. Se eu fosse você, que é anjo da igreja, que é um pastor, eu ficava até assustado com essa palavra. Porque Deus está dizendo que ele tem 7 olhos para investigar 24 horas o anjo da igreja, para saber o que ele está fazendo com a noiva do Cordeiro, se ele está cuidando bem. E é interessante aqui no capítulo 3, versículo 1, que diferente das outras cartas, geralmente é no versículo 2 que ele diz: conheço as tuas obras. Mas aqui para Sardes ele já diz no versículo 1 direto: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Bem, devo lembrar a você, estudante da Bíblia Sagrada, que a Bíblia foi escrita sem capítulos e versículos, tá bom? Então, essa arrumação, o escritor que vai colocando depois para nós entendermos melhor. Capítulos, versículos, certo? A arrumação dos livros. Mas a Bíblia, ela foi escrita sem capítulos e versículos. Então, o Senhor está dizendo para a igreja de Sardes que ele tem 7 espíritos e as 7 estrelas, que são 7 anjos, estão sob
a sua observação 24 horas por dia. E ele diz: olha, pastor de Sardes, representante da igreja de Sardes, tu pensas, ou tu tens nome de que vives, mas tu estás morto. Jesus, quando estava pregando o seu sermão profético, antes de iniciar o sermão profético no capítulo 24, ele desce o cajado no capítulo 23, porque se você ler do capítulo 23 para trás, a partir do 21 em diante, você vai ver que os fariseus vão lá e testam Jesus com uma pegadinha. Depois vão os filisteus, depois vão os herodianos. Todos eles testam Jesus de alguma forma, até os sacerdotes. Então Jesus começa o capítulo 23 dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles não são exemplo para ninguém. E em Mateus 23, 27, que Jesus começa a chamar de sepulcros caiados, raça de víboras. E no 23, 27 de Mateus, Jesus diz: vocês são sepulcros caiados, enfeitados por fora, mas por dentro são cadáveres, são ossos, são imundícias. É assim que o Senhor considera a pessoa que está morta espiritualmente. Eu falei ontem, ou foi antes de ontem, na outra live, que existiam dois tipos de morte: a morte física, né? E a Bíblia chama de segunda morte, a morte eterna, quando o homem vai para o inferno. Mas espiritualmente falando, tem também a morte espiritual. Quando Adão comeu do fruto proibido, o Senhor havia dito na sua palavra: no dia que comer, certamente morrerás. Mas Adão não caiu duro, não morreu na hora. Será que Deus mentiu? Não. A partir daquele momento da desobediência, Adão começou a envelhecer. Depois o cabelo começou a cair, começou a ficar branco, né? Ele foi ficando velho e quando chegou o tempo dele, ele morreu. Porque a partir daquele momento do pecado, ele morreu espiritualmente porque ficou separado de Deus e adquiriu a morte física, porque a Bíblia diz em Romanos que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. O Senhor está dizendo para esse pastor da igreja de Sardes: olha, você tem pinta de quem é vivo, você tem título de quem é vivo, você tem convenção de quem é vivo, você tem credencial de quem é vivo, você é assim com os políticos, você é o cara, mas para mim você está morto. Sabe por quê, querido? Porque Deus não vê como vê o homem. Ele está dizendo para esse pastor que tem nome de que vives. Todo mundo diz: ele é um pastorzão. Olha, o bispo de Sardes, que homem de Deus. Enganou direitinho o povo. Jesus disse para ele: você está morto. E eu tive o cuidado de investigar essa palavra no capítulo 3, versículo 1. Aqui na Bíblia, a palavra-chave, tá, irmão João? Você que está querendo comprar essa Bíblia. Na Bíblia, a palavra-chave tem a palavra, quase todas as palavras, e tem ali do lado uma numeraçãozinha. Você vai lá para o final. Se for no Novo Testamento, está em grego. Se for no Antigo, está em hebraico. E tem o significado da palavra. A palavra morto aqui é necros. Jesus está dizendo: tu tens nome de que estás vivo, mas tu estás necros. Necro de necrotério, necros de necrosado. Seus olhos não enxergam mais espiritualmente porque estão necrosados. Você não anda mais porque está necrosado. Você não consegue mais orar porque está necros. Você está morto espiritualmente falando. Que palavra dura, né? Creio que seja aí uma das palavras mais duras para os pastores das 7 igrejas. Você tem nome de que vives, mas estás morto.
Será que tem alguém assim nos nossos dias? Se tem, ainda é tempo. Lá na frente o Senhor vai dar chance para que ele se arrependa, né? Porque é tempo ainda do Senhor trazer vida e vida com abundância. Tem um hino da nossa época que dizia: vivifica tua igreja, ó bendito Salvador. Muitas pessoas até criticavam: poxa, vivificar a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo. Mas Jesus está falando com um cara aqui que é o pastor da igreja e está morto, tá? Então é possível que muitos estejam do nosso lado, cantando, adorando, levantando a mão, fazendo muita coisa, e no fundo está morto. É possível? É possível. Aconteceu com o bispo da igreja de Sardes. Ele estava necros, ou morto espiritualmente. O que pode tornar uma igreja morta, uma igreja necros? Vou contar aqui uma história que eu ouvi algum tempo atrás. Você nunca vai esquecer essa história. Os irmãos da igreja diziam: olha, pastor, essa igreja está morta. Pastor, essa igreja é só misericórdia, nada dá certo. E todo mundo reclamava e falava uns dos outros e acusava A, B, todos reclamando, né? Todos murmurando. E aí o pastor um dia marcou uma reunião e disse: meus amados, quero todos vocês aqui na igreja na hora tal, porque eu descobri quem era o responsável por essa morte na igreja, por essa frieza na igreja. Eu descobri, essa pessoa morreu e o velório dela é hoje. Faça uma fila, e todo mundo ficou curioso. Eu quero saber quem era, quero saber quem é esse infeliz que estava trazendo a morte para a igreja. E aquela fila, né, dos curiosos, dos fofoqueiros, todo mundo, e o pastor foi liberando um por um. E eles iam, quando chegavam, olhavam o caixão e saía correndo e gritando: meu Deus, meu Deus! E o desespero total. E aí irmã fulana, a irmã fulana já viu o outro desesperado, né? Tem uma mosca aqui que está perturbando o juízo, né? Uma mosca necros. E aí foi outra pessoa e olhou para o caixão. Quando olhou de novo, Jesus! E saiu chorando. E assim o terceiro, o quarto, todo mundo ia lá. Quando olhava para o caixão, saía gritando e chorando. O que é que o pastor fez estrategicamente? Ele colocou no fundo do caixão um espelho. Então, quem era o morto que estava causando a morte da igreja? Era todos aqueles faladores. E quando eles olharam e viram o seu próprio rosto, eles saíram chorando e desesperados. Acontece exatamente assim. Às vezes aquele que mais fala, o que mais critica, o que mais murmura e que vê erro em todo mundo, só não consegue ver erro nele mesmo. Você está necros. Se assim você pratica, se assim você age na casa de Deus, você está necros, morto espiritualmente. O tema dessa ilustração é o velório do culpado. As pessoas olharam o caixão e saíram correndo. Vamos lá, capítulo 3, versículo 2. Aqui é estudo expositivo da palavra de Deus. Apocalipse 3, 2 diz: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha, Jesus chamou a atenção no capítulo 1, no capítulo 2 ele está dando mais um aperto. Olha, você não tem as tuas obras perfeitas diante de Deus. Reveja os teus conceitos, pastor de Sardes. Querido, esse homem estava morto espiritualmente, as suas obras não eram perfeitas, mas ele não perdeu diante de Deus a sua autoridade. A autoridade está acima da unção, nunca esqueça disso. E Jesus está dizendo para ele: seja vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Ou seja, tem outros que estão querendo morrer também, estão esfriando, estão na UTI, estão no respirador nessa crise aí da pandemia, né? Estão quase lá. Confirma, segura eles
para que não morra, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, faz isso, que pelo menos eu vou ver que você está tentando que os outros não morram também. Capítulo 3, versículo 2 diz isso. Queridos, no meu slide aqui eu tenho uma foto de um grande castiçal e o sacerdote acendendo as lâmpadas. Jesus, no capítulo 1, ele foi visto por João passeando entre os 7 castiçais de ouro. O que é que Jesus estava fazendo ali? Ele estava fazendo o serviço de sumo sacerdote. Aquela roupa que João vê é a roupa de sumo sacerdote. Ele tem um peitoral, ele tem as características do sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, acima da ordem de Arão. Ele está passeando porque assim como o sacerdote da aliança arônica fazia, eles iam em cada lâmpada do castiçal. O castiçal tinha 7 lâmpadas. Em cada lâmpada ele colocava azeite puro de oliveira para que o castiçal não se apagasse, ficava iluminado o tempo inteiro. O fogo arderá continuamente sobre o altar, lá no sacrifício. E dentro ali do tabernáculo, antes do Santo dos Santos, onde tinha a mesa dos pães da proposição, tinha o castiçal, né? E ali esse castiçal era mantido todos os dias pelo sacerdote que acendia as lâmpadas. Jesus, ao passear no meio dos 7 castiçais, ele está dizendo: eu sou aquele que acende, eu sou aquele que coloca fogo de novo na igreja para que ela se torne viva e não morta. Eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, diz o Senhor para o anjo da igreja de Sardes. Capítulo 3, versículo 3 de Apocalipse diz assim: lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. O que eu estou te falando, guarda no coração, né? E arrepende-te. Olha que chance. Lembra do que eu estou te falando. Recebe isso. Guarda no teu coração. A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O Senhor está dizendo para ele, estou te dando uma dica. Essa palavra, essa repreensão que eu estou fazendo não é para você permanecer morto, é para você sair dessa morte, para você levantar igual a Lázaro, acender a tua chama. Eu quero acender o teu castiçal. Eu estou aqui com azeite puro de oliveira e eu quero derramar sobre a tua cabeça, quero te acender de novo para você ter de novo o zelo pelo ministério. Estou assistindo essa live, é possível que as muitas coisas da vida, os muitos problemas, as muitas lutas tenham te esfriado e você tenha amortecido espiritualmente. O Senhor Jesus está derramando sobre o teu castiçal azeite puro de oliveira para acender o teu castiçal, acender a tua lâmpada, para que tu sejas luz para as nações. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, o Senhor disse: Samuel, Samuel, e ele disse: eis-me aqui. Não deixe a lâmpada se apagar. Aleluia. E se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a hora que eu virei a ti. Por que Jesus usa essa expressão mais de uma vez? Virei como um ladrão. Ladrão manda aviso? Ladrão manda e-mail? Ladrão faz uma live dizendo: olha, amanhã eu vou aí na casa do João Neres, caminho da Serra, 290, lá no Mendanha. Ele não diz, ele não avisa, né? No dia que ele vier, ele vai vir de surpresa. Só que ele vai encontrar umas surpresas aqui também. É bom que ele não vem. Mas se ele vier, ele vai vir de surpresa. Jesus está dizendo: para você que não vigia, para você que amorteceu espiritualmente, esfriou de vez, eu vou vir de uma forma repentina. Você vai ser pego de surpresa, porque eu vou vir como um ladrão. Jesus não é ladrão, o ladrão que vem matar, roubar e destruir. Jesus disse: eu venho como ladrão. Ele não é ladrão, mas ele vem como ladrão, de surpresa, repentino, na hora que você menos imagina. Ele diz: como ladrão, e não saberás que hora sobre ti eu virei. Eu li Apocalipse 3:3,
Agora Apocalipse 3:4 diz assim: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas. A igreja é sempre o remanescente, tá? Observe que nós falamos no começo que cada uma dessas igrejas pode ser um período da história da igreja, né? Éfeso, igreja apostólica; Esmirna, igreja perseguida; qual foi a outra? Depois de Esmirna, a igreja de... Vamos seguir a sequência aqui para não me perder. Esmirna, Pérgamo, né? Seria o período da igreja imperial. Depois Tiatira, seria a Idade Média, né? E aqui agora nós estamos na igreja de Sardes, tá? Então, pode ser que seja cada uma dessa um período da história? Pode. Mas eu disse para os irmãos na primeira aula que dentro de cada igreja tem o crente Éfeso, o crente Esmirna, o crente Pérgamo, o crente Tiatira, o crente Sardes, o crente Filadélfia e o crente Laodiceia, tá? Então, a igreja é sempre o remanescente, é sempre os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Jesus está dizendo para essa igreja: também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Eita glória! E comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Sabe como era esse culto de Cibele? Eu li agora aqui na Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. No culto a Cibele, os que eram iniciados para serem salvos, eles ficavam debaixo do sacrifício onde eram degolados bois, né? E eles ficavam num local embaixo onde aquele sangue dos bois caíam sobre eles. E na ignorância deles, eles achavam que estavam sendo purificados. Algumas pessoas em Sardes mancharam as suas vestes. Foram por caminhos diferentes da palavra de Deus. Jesus está dizendo: tem aí uns poucos, tem 7.000 que não dobraram os joelhos. Aleluia. Tem um grupo pequeno, tem um remanescente de Jacó, que não contaminaram as suas vestes, não se sujaram com essa idolatria. Essas andarão comigo de vestes brancas, andarão de branco comigo, porquanto são dignas disso. Aleluia. Quer andar de branco com o Senhor? Permaneça fiel até aquele grande dia. Capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: ao que vencer, ou o que vencer, será vestido de vestes brancas, de novo, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Aleluia. Olha que coisa gloriosa. O que vencer? Aleluia. Vamos vencer? O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma eu riscarei o seu nome. Se eu fosse calvinista, eu teria dificuldade de entender esses textos. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai. Eu não riscarei o seu nome, bispo de Sardes, ou igreja de Sardes, se você vencer. Se você continuar firme na rocha, se você continuar comigo, se você continuar na arca. É óbvio que eu creio na predestinação para a igreja. Aqueles que estão na arca, todos eles chegarão lá. Um povo saiu do Egito e um povo entrou na terra prometida. E esse povo era Israel. Mas nem todos que saíram do Egito entraram na terra prometida. Porque diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 que eles murmuraram, pecaram, se prostituíram e por isso eles foram sepultados no deserto. Eu preguei semana passada na igreja sobre 3 lugares que o Senhor que atrai a ira de Deus. Um deles é Kibrot Hatavá, Massá, Meribá e Kibrot Hatavá, que quer dizer sepulcro dos desejosos. Foi no momento que o povo rejeitou o maná de Deus
e chamou o maná de pão desprezível. E o salmista chama o maná de pão dos anjos. O povo chamou de pão desprezível. O povo disse: eu não quero mais esse pão miserável. E era o alimento do céu que Deus estava dando. Aí Deus se revoltou e houve uma grande mortandade, né? E o nome daquele lugar se chamou Kibroth Hatavá, sepulcro dos desejosos. O Senhor está dizendo que se você vencer, se você não murmurar, se você não se misturar com o populacho que fez aquele povo murmurar lá em Números 11, se você não se misturar com a mistura de gente, com o povozinho, com a assembleia misturada, que era isso, aquele populacho que acompanhava os israelitas, se você não se misturar, você vai vencer. E aí, assim diz o Senhor: não riscarei o teu nome do livro da vida, confessarei o teu nome diante do meu Pai, porque aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Ou seja, eu darei testemunho por você, se você vencer. Aleluia. Independente se você está fraco, caído ou caindo, ainda há uma chance de vencer. Ainda há uma chance de se levantar das cinzas e de dizer: Senhor, vivifica a tua igreja. Renova, Senhor. Me faz voltar ao primeiro amor. Me enche do teu espírito. Acende o meu castiçal. Acende a chama que está dentro de mim. Aquela chama que Jeremias disse: olha, eu pensei em parar de pregar, eu pensei em parar de falar do Senhor, mas dentro de mim tem um fogo que arde em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Aleluia. Tem um fogo que arde que não nos deixa parar. E esse fogo é o fogo do Espírito de Deus. Esse fogo é o azeite puro de oliveira sendo derramado sobre as nossas vidas. Capítulo 3, versículo 5, o Senhor diz que aquele que vencer será vestido de vestes brancas, ele não riscará o seu nome no livro da vida e ainda confessará o seu nome diante do Pai e dos anjos. Para encerrar, capítulo 3, versículo 6 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim ele termina todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça. Tem pessoas que têm ouvidos, mas fazem ouvidos de mercador. Faz de conta que não ouve, né? Mas o conselho é: quem tem ouvidos, ouça. Ouça essa palavra. Aprenda com os erros da igreja de Sardes e não morra espiritualmente. Não queira a aparência de que está bem. Não queira defender a sua biografia. Defenda a biografia de Cristo. Não queira defender a sua denominação. Tem gente que se justifica tanto. Olha, a minha igreja, olha, aqui nós fazemos assim, irmão. Querido, tu tens nome de que vives, estás morto. Deus não está olhando isso. Deus não está olhando tua catedral. Deus está olhando as almas. Naquele grande dia ninguém vai apresentar catedral para o Senhor no dia dos galardões. Vai apresentar almas. Aleluia. Quando perguntarem para algumas pessoas: quantos trouxeste para mim, fulano? Ah, Senhor, 5, 6, 7. Vão perguntar para Barnabé. Eu gosto muito de Barnabé, porque ele não aparece muito, mas ele ganha alguém que aparece para as nações. E se perguntar: Barnabé, você ganhou quantos? Barnabé vai contar no dedo: olha, Senhor, eu ganhei. Eu discipulei o Saulo de Tarso e João Marcos, acho que só. E ganhei algumas almas por aí. E Paulo, teu discípulo, quantos ganhou? Aleluia. Paulo vai dizer: eu fui em quase todas as nações da terra nas minhas 3 viagens missionárias. E a última, como prisioneiro, é conhecida como a 4ª viagem missionária. Fui até Roma, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas que tu não sejas atingido. Nessa pandemia, o Senhor dos Exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Que o Senhor esteja protegendo a tua casa, assim como estava em volta de Eliseu, com carros e cavalos de fogo. Que os anjos do Senhor estejam cercando com muralha de fogo a tua casa. Que o sangue do Cordeiro esteja nas ombreiras das tuas portas. Que seja repreendido o coronavírus, todo dardo inflamado e toda seta do maligno, e que nada possa atingir o servo do Senhor. Se você crê, diga amém, diga glória a Deus. E assim eu quero terminar dizendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amanhã, 14 horas, sexta, carta à sexta igreja, que se chama Filadélfia, a igreja fiel. Não perca, amanhã, mesmo horário, às 14 horas. Um abraço, paz seja convosco.